Bem, boa tarde novamente, começando mais uma reunião de estudos do LIER. Ficou combinado no nosso belo cronograma de início de ano que nós faríamos a discussão do livro do Michel Volvelli, Ideologias e Mentalidades, a parte 1 e a parte 2. E aí, então, a discussão seria de 2 encontros, né? De hoje, começando com a parte 1, e a próxima reunião fazendo o debate da parte 2. Esse texto, ele ficou aí disponível para o pessoal no grupo lá no Lier no Facebook e também no nosso grupo no Telegram. Então, eu espero que vocês tenham conseguido ler, dar uma lida, porque lembrando que o nosso esquema de curso, de grupo, de pesquisa não é uma aula, né? Então, a gente só vai conseguir avançar na discussão se tiver realmente uma troca de ideias aqui, porque a minha função vai ser mediar a discussão, trazer talvez alguns problemas, mas a partir também de uma leitura particular que eu faço do texto, né? E não com a intenção, então, de dar uma síntese historiográfica e mastigada de que é a produção do Volvelli, quais os sentidos por trás dessa obra, etc, etc. Né? A função não é essa. Então, eu acho que a gente pode começar abrindo a roda já, para que a gente comece a colocar nossas primeiras impressões a respeito do texto. E então fica aberto aí quem quiser levantar a mãozinha. César respirou, vai falar. Se alguém não for falar, eu tenho, assim, é mais alguns comentários. Se a Céfala quiser falar na minha frente, tudo bem. É isso aí, chega. Ô César, se você não se incomodar, eu queria sim, porque eu tenho que pedir perdão para o grupo. Eu comecei, prof, a passar os olhos no livro quando você disponibilizou e achei super interessante. Fiquei com um monte de vontade de ler. Só que essas 2 últimas semanas eu me afoguei nos trabalhos do período e acabei não conseguindo ler. Então, hoje eu vou escutar, mas peço perdão, viu? Da próxima vez eu vou estar com a leitura. Ei, César, e aí? Sobrou para ti também. Tudo Né? bem, Séfora, a gente entende. Estava aqui Tudo todo mundo bem. reclamando do peso das leituras, das dificuldades do semestre. Pode falar, Cezinha. Não, assim, de início, assim, eu acho, assim, que eu li pouca coisa sobre o Paul Velho, né? Tipo, esse texto, eu tinha um desejo de ler já tinha um tempo, provavelmente, assim, desde assim, que eu estava pensando, na época que eu estava pensando em trabalhar alguma coisa ainda relacionada, há muito tempo isso, sobre Inquisição. E, tipo, eu tinha muito interesse, né, de ler esse livro, mas acabei não lendo, né? Comprei o livro, mas não acabei lendo, né? De início, assim, eu acho ele bem pertinente, exatamente, assim, devido à época em que ele foi produzido, né? No caso, em que ele foi escrito. De início, a gente tem que destacar que, assim, quem é o Michel Volvet, né? Tipo, ele é especialista e tem várias pesquisas relacionadas à Revolução Francesa, né? Mas só que, mas ele também tem várias pesquisas relacionadas à questão, né, das representações imaginárias relacionadas ao purgatório, né? Trabalhando com inventários, com testamentos, inventários de morte, né? Para entender essa questão do pós-morte. E, tipo, para o contexto em qual foi escrito o livro, eu acho que é bem pertinente, no sentido que está a presença daqueles debates sobre adequação de alguns conceitos, né? Sobre esse debate sobre ideologia, sobre mentalidade, sobre a adequação do uso das representações ou não.
entendeu? Inclusive, assim, ele menciona até algumas ideias aqui falando sobre o Arthur C, né, que eu particularmente eu interpretei aquilo como uma crítica à, à, à ideia, né, ao pressuposto do que o Arthur C define como ideologia, e lembrando assim que a gente sabe que o Arthur C tá ligado a essa pegada mais você não gosto do termo, né? Mas tipo essa pegada mais pós-moderna, né? Então, Menino, então pós-moderno. Você está chamando Autossé de pós-moderno, seus Autossé pós, revira-se na tumba. Tá pós, doido? né? Enfim, né? Pós, Ele é pós categorizado como um estruturalista, não um pós-moderno. estruturalista, né? Eu já vi gente considerando ele como um pós-estruturalista. Ah, porque você falou pós-moderno, aí Pronto, deu tilt. pronto. Aí pós-estruturalista. Aí, então, no caso assim, para o período, é essa produção, né, esse debate é considerado bem pertinente, né? No caso, ele reflete, no caso, essas inquietações a qual a historiografia francesa estava passando, não só a historiografia francesa, mas tipo, as próprias produções historiográficas estavam passando no período. E a impressão que passa é que ele utiliza essa noção, ele mesmo, ele, né, enquanto é, historiador ligado a uma linha mais marxista, né, que é como ele se define, ele se define enquanto um historiador das mentalidades. A impressão que passa quando ele se coloca, né, ele se insere nesses debates, é que para ele o uso do conceito, né, de história das mentalidades seria algo mais flexível, né, relacionado também sobre toda essa questão da ideologia, né, porque a impressão é que passa que quando ele está fazendo essa diferença entre, pelo menos para mim, né, entre o que seria mentalidade e o que seria metodologia, é que ele critica que para muitos marxistas, no caso, ainda há, pelo menos no período em qual foi escrito o livro, né, a gente tem que destacar isso, é, ainda há aquela noção mais pejorativa relacionada à ideologia, entendeu? E que o uso do conceito de mentalidades, no caso, tornaria mais compreensível e mais flexível a utilização dos debates, categorias e até mesmo da própria historiografia, da própria teorias marxistas dentro de uma análise assim, dos grupos sociais, das representações coletivas e por aí vai. Eu, eu acho que eu falei demais. Tudo bem, nas introduções. Boa tarde, pessoal que chegou depois, Lídio, Alex. Alex, o nosso autosseriano, ele vai poder, de repente, falar já alguma coisa, viu, Alex? Dá uns pitacos. Um soco na espinha, viu? Essa é autosseriano, né? Mas é um elogio nesse caso aqui, porque eu acho que está tendo um tilt aqui em relação ao autosser. Mas, gente, deixa eu ver se eu contribuo um pouco aí, né, a partir dessa abertura que o César deu. De fato, a gente precisa compreender, ao ler o texto do Volvel, entender primeiro quem é o autor, o contexto de produção dele e o contexto de produção da obra, né? Isso são três questões que são primordiais numa análise que a gente pode fazer do material. Então, como o César falou, ele é um historiador francês, ele é um modernista, né? Trabalha com história moderna, especialmente com a Revolução Francesa, e ele, lá na introdução do texto, ele faz uma autorreflexão a partir do processo de formação dele, de base marxista, que depois, no decorrer aí do desenvolvimento e
debates e embates da própria historiografia francesa, ele vai se aproximando, então, do tema e da questão das mentalidades. Agora, notem, esse livro, ele é um compilado de textos, de palestras, artigos, que foi publicado aí entre fins dos anos 70 e os anos 80, né? Se a gente observar aí essa primeira parte, que é formada de uns 4 ou 5 capítulos, cada capítulo desse, ele apresenta em um determinado momento, um determinado evento, num debate coletivo, e é, de fato, muito focado na experiência dessa historiografia francesa, que, por um lado, está lutando aí, ou está nos embates em relação ao chamado estruturalismo, mas com as suas, com a crítica em cima desse estruturalismo, né? E se a gente for ampliar um pouco mais a discussão, tem muito a ver também com o próprio contexto do que está ocorrendo em termos do Partido Comunista, ou da Internacional Comunista, ou de todo o embate que tem da Guerra Fria e da União Soviética, né? Então, depois da morte do Stalin, toda aquela questão que vem aí, que eu não sou especialista para falar e posso falar bobagens. Mas eu fiz uma leitura diferente do César em relação ao Althusser. Eu não acho que ele coloca o Althusser aqui como uma crítica ao Althusser. Ele coloca a partir de um entendimento conceitual da questão da ideologia. Então, essa introdução, onde ele tenta fazer esse esclarecimento da diferença entre ideologia e mentalidades, chamando a atenção para uma coisa importante, que é o fato de que os dois termos, eles têm tradições diferentes, né, são herdeiros de tradições diferentes, e por vezes eles surgem de fato como, vou dizer inimigos, né, mas são opositores, né, ele usa o outro termo, ele diz rivais, são dois conceitos rivais, um vinculado à ideologia, vinculado então a uma tradição marxista que vem já das obras de Marx e Engels, né, passando aí por outros debates de outros marxistas, e aí a mentalidades que tem aí uma herança vinculada à psicanálise, psicohistória. Durkheim também. Durkheim também, mas tem outros aportes aí. Então, assim, esse texto, ele demonstra um texto, de fato, de um movimento, de uma formação da disciplina da área que está se constituindo, mas que teria ali já uma certa experiência, né? Vejam que a gente fica travando no debate da ideologia, porque eu acho que faltou para a gente, eu havia insistido que a gente tivesse, talvez, feito outras leituras anteriores, que é, de fato, a discussão da ideologia na tradição marxiana, né? A partir dos textos, de fato, de Marx e Engels, para a gente entender um pouco mais do movimento em torno do conceito, né? E porque se a mentalidade ela surge nessa leitura que o Volvelli vai fazer, ainda se considerando o historiador marxista, de um conceito que teria mais fluidez, mais plasticidade, tem um momento no texto que eu acho que ele é irônico, ou pelo menos provocativo. Deixa eu ver se eu acho aqui, lá na página 18, ainda da introdução, quando ele está fazendo essa avaliação das mudanças dentro da historiografia francesa, e antes ele havia, o tópico que ele chama, bem provocativamente também, é o tópico mentalidade, porque ele vai dizer, ele vai perguntar depois, né, se a história das mentalidades ela é antimarxista. Eu acho que é uma pergunta bastante provocativa, mas no parágrafo anterior a esse tópico da mentalidade contra ideologia, ele diz assim: nesse investimento coletivo na historiografia dos países liberais, e particularmente na França, parece nitidamente ser a noção de mentalidade mais flexível, desembaraçada de toda conotação ideológica, e ele bota ideológica entre aspas, a parte premiada, a mais operatória, a melhor habilitada, graças à própria sutileza de que se reveste, a responder às necessidades de uma pesquisa sem pressupostos.
Então, vejam que seria um termo, que aqui eu acho que ele está sendo irônico, provocador, porque o quanto que incomoda o uso da categoria marxista ideologia, né? Essa questão, ela de fato ela é menos operacional por conta dos elementos que ela traz de conexão com as relações de produção, mas com, segundo eu, né, na leitura que eu fiz, em relação aos códigos de dominação. E aí nós não queremos falar disso, nós queremos só nos aprofundar nesses elementos né, que lá no debate da mentalidade vem como profundos da experiência coletiva humana, né? E aí desdobra para os comportamentos e práticas, família, amor, concepção de morte, não sei o quê, né? Os temas, vamos dizer assim, mais afetivos e psicossociais do que trabalhar com esses temas dentro de categorias que vão inferir relações de dominação. Então, isso eu estou falando já da partir de uma leitura que eu fiz, né? Eu não sei o que vocês pensam disso. Alex ligou a câmera, não sei se você queria falar, Alex. Não, momentaneamente não, professor. Pô, fala aí, tem que ajudar. Tem que ajudar. Porque, assim, eu entendo, obviamente, que toda a crítica que foi feita ao estruturalismo, né, do que ele chama até no texto aqui do marxismo vulgar, que a gente até discutiu isso, né, não sei se foi aqui, ou se foi na disciplina, acho que foi na disciplina foi eletiva. Aqui também, né? Uhum. Então, desse marxismo vulgar, que ficou lá aplicando de forma mecânica determinadas categorias, né? E tentando enxergar nisso realmente respostas fixas para todas as circunstâncias e contextos, né? Quando você percebe que é totalmente fora do que é o pressuposto do método por conta da dialética, né? A dialética, ela já pressupõe, se você está aplicando um materialismo histórico dialético, você já pressupõe uma relação de idas e vindas entre a experiência concreta e as abstrações possíveis e teorizações possíveis que são feitas a partir dessa experiência concreta. E que essas abstrações, elas vão ter aí a sua, vamos usar o termo weberiano, autonomia relativa, dependendo do contexto que você está estudando, dependendo do momento que você está estudando, né? Então, o Volvelli, ele já chama atenção para isso, já fazendo ali uma defesa, né? Quer dizer, veja bem do que a gente está falando, que tipo de materialismo, ou, no caso, né, que historiografia marxista que a gente está abordando, né, o que a gente está considerando aqui. Então, ele já faz isso logo de início, para evitar, para sair já dessa discussão do marxismo vulgar, que ele até, tipo, nem vou discutir isso, deixa para os vulgares discutirem o marxismo vulgar, né, que é outra piadinha insolente dele no texto. E que ali, exatamente nesse período dos anos 70 e 80, que é toda a discussão que vem nesse debate, né, que é Foucault, que é o Thompson, que a Lília lembrou aqui no chat, né, a galera que já está repensando aí os modos de lidar com isso. E aí, na experiência francesa, o interessante é que segundo ele, né, segundo Volvelli, a experiência dele como historiador social, trabalhando lá com as fontes, quer dizer, um trabalho residual, que era o trabalho principal dele da Revolução Francesa, e aquele contato que ele vai ter com milhares, segundo ele diz, né, de testamentos, e a história quantitativista, né, que o método que ele aprendeu de trabalho da história serial, vai fazer com que ele consiga perceber que há nuances aí, quer dizer, nesse acúmulo de fonte, nesse acúmulo de material, elementos que estavam passando batido na discussão.
né? Eu compreendi assim, não sei como que vocês compreenderam aí na leitura, na explicação que ele faz, né? Para essa passagem de uma historiografia, de uma história social, quantitativista, serial, para a história das mentalidades. Pelo que eu compreendi do que ele explicou, isso foi feito a partir dessa experiência empírica, né? Desse acúmulo de fontes, de dados, de informação e das possíveis problemáticas que isso suscitou nele, né? Vocês entenderam do mesmo modo? Ou diferente? Não, professora, eu estava aqui ouvindo e até onde eu consegui ir articulando as ideias desse texto, eu entendi muito semelhante à senhora. Inclusive, mais na frente, eu acho que em Rins e Coração é que ele começa a deixar mais claro o que ele está pensando como esse método, essa prática, não é? Esse campo da história, né? Das mentalidades, quando ele vai falar sobre a religião. E aí é que eu acho que, para mim, pelo menos, ficou mais acessível de entender nessa discussão sobre o campo da religião, quando ele fala que resgatando a sociologia histórica, é que, no caso da história da religião, ela sai do campo da espiritualidade, das discussões sobre a espiritualidade, e vai para o campo do comportamento, das atitudes, da prática da população, a partir dessa realidade concreta. Então, eu acho que quando ele começa a discutir nesse coração, fica mais claro a proposta. Não sei se eu estou corretamente, né? O pensamento. Sim, ele vai dando exemplos mais concretos a partir de uma série de trabalhos, né, de historiografia, assim. Ainda acho que essa parte da introdução ela é bem importante para a gente entender esses pressupostos que ele está discutindo, porque no final do texto ele vai trazer as hipóteses, né, de trabalho dessa relação entre as mentalidades e a ideologia, e ele discute, né? E aí tem uma questão que eu acho que talvez seja a questão que mais pega na crítica da historiografia marxista em relação a esse uso das mentalidades, ou pelo menos de um certo uso, né? Se não for considerar a dialética aí entre as práticas e as representações, vamos colocar assim, que é lá na página 20, quando ele começa a falar, apontar essas hipóteses, né? Porque ele estava discutindo aí a coisa da mentalidade contra a ideologia, lá na historiografia, essa perspectiva das mentalidades ser um conceito mais amplo, que vai abarcar uma temporalidade mais longa, naquela ainda ideia do Brodel, né, das longas durações, ou da inércia das estruturas mentais. Então, o argumento dele, ele vai dizer assim, especialmente da perspectiva que nos interessa, essa constatação, à primeira vista irrefutável, de inércia das mentalidades, abre-se para diversos tipos de interpretação e hipóteses de trabalho, que é lá na página 20, onde ele vai colocar uma primeira hipótese que ele descarta, que diria, a primeira, um recurso talvez visando conciliar ideologia e mentalidades, veria em toda parte um setor de traços de mentalidade, ou seja, a expressão de um nível inferior de ideologia. Então, aí ele fala mais embaixo, essa primeira pista explicativa, ainda insatisfatória em minha opinião, tem pelo menos o mérito de tentar reintegrar validamente, em uma visão coerente, o que a abordagem das mentalidades encontra em seu caminho. Mas aí, na sequência, ele vai dizer, há um outro modo de dar conta dessa relação específica entre o tempo das mentalidades, que seria esse tempo longo, essa inércia, né? E o da história, como também dessa força de inércia das estruturas mentais. Nos pontos onde a hipótese precedente identifica restos de ideologias mortas,
Então, a primeira hipótese estaria considerando que as mentalidades, elas abarcam restos de ideologias mortas, né? Muitos, ao contrário, tendem atualmente a descobrir nessas lembranças que resistem o tesouro de uma identidade preservada, estruturas intangíveis e enraizadas, a expressão mais autêntica dos temperamentos coletivos. Então, vejam que nessa hipótese aqui, aí ele vai falar, né, de raízes, ele dá o exemplo lá do armário da avó, né, quando a gente abre o armário da avó, a gente encontra o essencial e tal. E aí, na sequência, ele vai falar assim, este é um dos caminhos apropriados a nos levar ao próprio lugar onde se fixa a incompatibilidade mais flagrante entre os conceitos de mentalidade, isto é, a afirmação da autonomia do mental e de sua irredutibilidade ao econômico e social. Notem, autonomia do mental. Essa é uma noção antiga. E aí ele vai dizer, não me façam dizer quanto, né? Só um momento, gente. Ele vai dizer, essa é uma noção antiga, não me façam dizer que é recente, mas compreende também noções novas, tais como as de inconsciente coletivo ou imaginário coletivo. Então, gente, aí é que eu acho que dá uma pequena problemática, porque essa autonomia do mental, ela de fato não existe, segundo eu compreendo. E aí, quando ele faz a crítica do Felipe Arriès, do inconsciente coletivo, e ele vai falar do imaginário coletivo, a crítica dele vai muito nessa distinção em que você pensar que é possível fazer um estudo dessas mentalidades sem considerar as estruturas de fato sociais, né? Então, vejam que ele aí está de uma certa forma, fazendo uma defesa de como seria possível conectar esses elementos, mas é que eu, pelo menos pelo entendi, e depois os exemplos que ele vai dar concretos em termos de historiografia, não dá para você ficar simplesmente na crítica que ele fez lá do Arriès, né? Ele é ótimo nas críticas, gente, ele escreve muito bem, é gostoso de ler. Ele vai falar assim, a história que comentei em outras ocasiões, porque essa história tecida sobre camadas de ar, história tecida sobre camadas de ar, e que se recusa o risco de correlações pacientes, por receio, talvez, de cair no reducionismo ou no mecanicismo, me deixa perplexo, de fato, insatisfeito. Então, ele está optando aqui com o imaginário coletivo, esse termo imaginário coletivo, tentando escapar um pouco dessas questões aí da psicanálise ou da psicohistória e tal, não sei o quê, mas acaba, então, indo, eu acho, para um campo mais etnográfico, acho que é o flerte com a antropologia, no caso dele, é maior. Não sei o que vocês acham também disso. Fala aí, meu povo, eu não quero ficar falando, não, porque eu estou falando aqui as leituras que eu fiz, do jeito que eu entendi. E fala, Alex, isso aí, fala aí, fala. Nessa etapa, assim, eu pelo menos gerou uma confusão na minha forma de interpretação. Ao tempo que ele faz essa tessitura sobre essa questão da crítica da psicologia, ele dá um mergulho freudiano muito forte, né, na análise dele, sobre a questão principalmente naquele livro A Psicologia das Massas, do Freud. Esse momento dessa pessoa, essa crítica, ele se aproxima muito desse conceito do que é formulação de mentalidade numa massa com Freud, né? Aí eu já não sei te falar, porque minha leitura de Freud é totalmente resumida e restrita, né? Talvez aqui a crítica dele está mais na leitura que o Felipe Arriès fez dessa coisa do inconsciente coletivo, que ele vai dizer, inclusive, que tem mais no Felipe Arriès do Jung, talvez, do que do Lévi-Strauss, né? Acho que é isso o comentário que ele faz. Então, também eu acho que é válido, Alex, a gente pensar a distinção da leitura de qual psicanálise ele está fazendo, né? Mas eu, sinceramente, não tenho cabedal nenhum para poder fazer
a crítica dele nesse sentido, porque a minha leitura de Freud é quase nada. Tirando o Totem e o Tabu, que eu li há séculos, Moisés e o Monoteísmo, passo batido. Então a senhora matou a charada dele. Por quê? São esses dois aí, basicamente, né, junto com Psicologia das Massas, e ele dá uma trabalhada, né, na construção. Pois é. Mas, assim, me parece que tá, né? Porque assim, o que eu li do Volvelho? Eu acho que eu devo ter lido capítulos, assim, durante a formação, mas da mesma forma que o César tinha comentado, né, que não leu, eu devo ter lido em alguma disciplina de história moderna, alguma coisa, mas não era pegada mesmo. Apesar de eu tinha alguns professores lá no departamento de história da USP que trabalhavam com mentalidades, assim, mas havia um nojinho. A galera, né, marxista tinha um nojinho da história das mentalidades, assim. Realmente por achar que a galera ficava mistificando, né? Ficava lá no delírio de ideias que talvez tirasse totalmente o foco, dispersasse para o que estava acontecendo de fato no movimento das bases, né, das estruturas. Mas eu concordo que é possível fazer isso. É possível você fazer, sim, uma historiografia marxista das ideias ou desses sentimentos ou mentalidades, que seja o termo que estão usando aqui. Porque aqui, pelo menos no grupo, aparentemente todo mundo aqui tem trabalhado com outros conceitos, né? Assim, ideologia quase nunca, apesar de um ou outro trabalho, acho que o Alex é um dos que usou categoria de ideologia no mestrado, o Wellington talvez, eu utilizei, mas não é todo mundo aqui no nosso grupo que está pegando realmente a partir dessa discussão, né? Então, acaba sendo outros elementos. Inclusive, há um distanciamento nosso em termos de história das religiões, porque vejam que aqui na França é história religiosa, né? E no Brasil pegou muito mais uma historiografia das religiões, mais da escola italiana, Sim, bem menos dessa escola francesa. Oi, César. Não, assim, a senhora tocou num assunto que eu estava esperando alguém comentar. Primeiramente, eu queria, talvez pode até ser a dúvida geral também, assim, qual seria essa diferença? Porque até hoje assim, eu ainda não consegui detectar assim, a diferença entre o que seria a história das religiões e história religiosa. A impressão que me passa é o seguinte, né, que a história das religiões seria algo mais institucional, entendeu? E no caso, e a história religiosa, especificamente a francesa, né, parece que trabalha com as práticas religiosas ou o modo como essas práticas se repercutem em determinados grupos, né, em um processo de longa duração. Eu posso estar enganado na minha interpretação relacionada a essas distinções, mas é a impressão que passa. E segundo ponto, foi algo até assim que eu tinha comentado, assim, eu acho que eu tinha comentado com a... Não, eu fiz um comentário geral com alguém, eu não lembro. Mas a impressão que passa, assim, eu lembro, principalmente assim, quando a gente já avança um pouco na leitura, né, do Volvelli, nesse texto do Volvelli, e vai para esse primeiro capítulo, né, que é quando ele está praticamente traçando essa relação entre história religiosa e história das mentalidades, né, que é mais ou menos o quanto essa história religiosa francesa começou a fretar com essa história das mentalidades, né? E ele menciona essa questão, assim, alguns modelos de análise, né? Essa questão vocacional, menciona o quanto essa história religiosa começou a fretar com o método quantitativo, mas foi algo até assim que eu percebi durante a leitura. Eu, particularmente, não li nada relacionado a essa história, não que eu me lembre, né? Essa história dos análises
com essa pegada de história religiosa, tipo, alguns autores que ele menciona, né, tipo, Madrou, Chanu, tem um outro lá que eu acho que é Capras, que eu sei que ele trabalha com o catolicismo francês, lá, né. Mas você não leu o Duby, pelo menos? Não, Georges Duby? o Duby a gente lê lá, porque se a gente não lesse, a Raquel ia dar uma voadora na gente, né? Pois é. Mas assim é relacionado a essa. Não ligado ao período medieval, mas tipo assim, ligado a esse contexto tipo século XIX, século XVIII, XIX para cá, entendeu? Eu não lembro, eu não. Aí eu fui olhar, né? A maioria desses autores que ele mencionou, que trabalha com essa história religiosa, que está vinculado aos análises, né? Ou, no caso, ou não vinculado aos análises, mas vinculado a essa historiografia francesa, grande parte dessas produções não foram traduzidas para cá, entendeu? Uma ou outra foi traduzida, mas tipo, a maioria dela não foi traduzida para cá. Então, então talvez esse meu estranhamento relacionado a essa produção, né, pode ser explicado, né? Porque primeiramente eu não sei falar francês, então eu não vou ler a revista dos Anais em francês, eu não sabendo. Mas Pois é, César, mas veja que aí é um problema da formação, né, nossa, porque no meu caso é ao contrário, a USP é historiografia cheia. Inclusive, essa coisa do francês ser a língua dos historiadores e a gente tem que saber francês, é uma coisa que eu ouvia, por exemplo, de alguns professores, né? Mas se eu pensar, por exemplo, na formação que eu tive em termos de história medieval e história moderna, boa parte aí, talvez não todos esses autores, mas boa parte deles eu me formei ouvindo ou lendo. É claro que você não tinha uma leitura muito sistemática dessas obras, mas a historiografia francesa, a historiografia dos análises, assim, estava muito professora, que a Caiu o link dela. gente peraí. tinha. Professora, repete aí que cortou, que a senhora caiu e voltou. E entrar. Agora estão ouvindo? Estamos. Desculpa, gente, de fato caiu aqui a conexão. Eu estava dizendo que é uma diferença de formação, porque lá na USP, essa historiografia francesa era o pão com ovo da gente. Uhum. Então, a gente, inclusive, era incentivados a saber o francês para poder fazer essas leituras. Então, o que acontece, assim? Eu acho que tem a ver isso com a formação, né? Então, a tradição do departamento aí do curso que a gente é formado. Entrava em choque com a historiografia marxista ou depois com a história social inglesa, em algumas áreas, mas pensar a formação medievalista ou moderna é essa galera aí. É a história das mentalidades, das representações e tal, né? Porque o que é a diferença entre essa história religiosa francesa e a história das religiões, como a gente entende hoje? Mas na França, em especial, tem a ver com a sociologia da religião, que ele, inclusive, vai mencionar lá no texto. Né, uma herança sociológica que tem a ver com Durkheim, obviamente, final do século XIX, início do XX, do desenvolvimento da sociologia e da antropologia. Mas tem a ver também com a força que é você pensar a própria Igreja Católica na França. Né, mesmo pós-Revolução Francesa, vocês devem ter percebido na série de exemplos de historiografia que ele dá, que é muito historiografia da Igreja Católica, né? Mesmo que seja uma historiografia, vamos dizer, não
entende o termo religioso como um adjetivo, como se essa história ela fosse religiosa. E aí você teria uma perspectiva teológica ainda embutida nessa historiografia, mas não é o caso, seria um tipo de história social que se faz, mas eles dão esse termo de religiosa. Diferente dessa história das religiões, onde as religiões viram objeto, e elas não são um adjetivo que qualifica a história, mas elas são o objeto, né, que a gente faz a pesquisa. Mas aí tem a diferença, porque a história das religiões do Mircea Eliade, como todo mundo sabe, ela é fenomenológica, Cortou. tem já Tá uma cortando. proposição que não é uma proposição de história social. Tá? Ai, gente, peraí, eu vou ter que mudar. Devem ser os ingleses que estão cortando. Não é que eu tô longe do Molden, aí fica uma porcaria. Melhorou? Melhorou um pouco, só pode repetir. Tá, agora de onde que parou? Você não ouviu? Onde eu tava? Quando a senhora fala sobre a história das religiões do Mircea Eliade, a partir daí. Pois é, essa história das religiões do Eliade, ela não é uma história social, ela é fenomenológica, né? Então, tem um pouco disso, da designação que é dada, mas de uma tradição de desenvolvimento próprio da historiografia ali. E é isso, a gente está mais familiarizado de pensar essa historiografia francesa como história das ideias, né? A história dessas representações, dessas mentalidades, mas tirando, como ele menciona lá no texto, talvez a primeira geração dos análises, o Febvre e o Marc Bloch, que pensavam conscientemente um distanciamento da historiografia marxista, apesar dos aportes todos que estão dados ali, porque esses autores também eles não estão isentos, né, das contribuições que foram feitas, a outra geração já vai assumir mais uma perspectiva de história social, até você ter, segundo ele mesmo fala, né, que a história das mentalidades, ali nos anos 80, ela tinha o quê? Uns 30 anos de desenvolvimento. Uhum. Então, assim, a diferença é, você precisa ler um pouco dessa historiografia, pegar o texto dele lá, bem conhecido, Purgatório, que acha para baixar na internet de grátis. Já ajuda a perceber um pouco do estilo, né? Mas não vai ser algo assim que vai te distanciar tanto. Uma historiografia que se aproximaria brasileira dessa pegada, talvez, é O Diabo na Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo Souza. Sim, eu pensei nisso também, porque também ela se insere nesse contexto, né? No mesmo período aí, por aí. E é um excelente livro, né? Fabuloso. O João José Reis ele também tem um pouco, mas não, ele já vai mais para a história social mesmo, né? Eu pelo menos eu enxergo ele mais, assim, bem próximo as análises que ele faz, bem próximo da história social inglesa, né? Exatamente. A história social inglesa vai dar um suspiro aí para a galera. Mas a Laura de Melo Souza, ela está muito distante dessa contribuição da história inglesa? Eu achei que não. Não, eu não acho que ela está muito distante da história inglesa, mas ela tem uma pegada ainda dos análises também. Ela bebeu muito dos análises. Pela formação também, sabe? Pegar um pouco dela contando a história aí Eu já assisti umas palestras dela falando sobre o processo de elaboração da tese, de estudos, né? Porque isso é fogo, gente, assim, veja como tem a ver muito com o lugar social, não tem como não lembrar de Sertor. Porque essa galera, se a gente pegou lá, ver os textos, como eu falei, que ele está citando, é um povo, assim, que no grosso trabalhou com igreja católica, que trabalhou com fonte eclesiástica.
eles estavam com na mão lá todo aquele material, gente, e assim, imagina se ele trabalhou com milhares de testamentos. Eu até lembrei da Tina na hora, viu, Tina? Imagina, pegar testamento aí do século XVII, XVIII, para trabalhar, e é muita coisa. Então, você imagina o tamanho dos arquivos eclesiásticos que essa galera tinha à disposição. E para trabalhar, assim, seriado, quantitativo, porque, né? Tudo bem que você vai ter trabalhos qualitativos, mas o trabalho quantitativo era totalmente necessário. Então, eu acho que fica muito ainda para eles, na experiência francesa também, aquela divergência ou distanciamento entre aquilo que seria essa história ou a ideologia, a teologia oficial e aquilo da coisa da mentalidade para o povo, né? Uhum. O povo tem mentalidade e a elite são ideólogos, né? Então, é uma falsa premissa, né? Mas vejo que é um momento interessante e bastante fértil da historiografia, porque entra a história oral que está se desenvolvendo e também a microhistória. Enfim, viajei aí, Cezinha, sei lá se está dialogando com o que você estava pensando. Não, tá sim. E aí, assim, desculpa, só para que a gente pode falar dos capítulos, eu estou massacrando muita coisa da introdução, porque eu acho ela bastante esclarecedora. Se vocês perceberam, no detalhe, ele citou um camarada, lá no início, que ele diz que é a exceção. O camarada Lucien Goldman, com o livro O Deus Escondido, Dieu Caché, não sei pronunciar no francês, que ele cita lá na página 12. É esse autor que o professor Pedro é louco para ler esse livro dele, parece. Eu fucei muito, porque esse livro ele não foi publicado em português, pelo menos que eu encontrei. E eu encontrei uma versão em espanhol, que eu baixei, e eu estava sapeando e dando uma linda. É maravilhoso. Eu tenho outros trabalhos, a gente lê o Lucien Goldman, eu acabo dando textos dele na disciplina de metodologia da pós-graduação. Mas assim, ele é dos análises, ele é sociólogo. Não, o Lucien Goldman é marxista, meu bem. Escola de Frankfurt. Oi? Escola de Frankfurt, é. Ah, tá certo. Eu vendo o livro, se quiser, no meu Mercado Negro. Menino. Ah, é? Tá sendo gravado, viu? Mas esse eu encontrei, essa versão em espanhol, dá para ler. Que é esse texto específico, que ele faz a análise do Pascal, da filosofia do Pascal e das peças do Racine. Bem ali dos franceses também, né? Mas ele seria, segundo aqui o Vauvel, a exceção que confirma a regra de não intervenção dos pesquisadores. Quer dizer, ele é um marxista que fez belamente essa história das ideias aí, essa história de certas mentalidades, né? E aí eu peguei uns trechos do livro do Goldman e é maravilhoso mesmo, pessoal. Eu vou deixar depois ele disponibilizado aí nos nossos arquivos, para quem tiver curiosidade e o fôlego para dar uma lida ou ler tudo, porque eu acho que tem muito a ver com a questão da nossa formação filosófica e teórica, com a nossa formação mais ampla, sabe? Eu acho que a gente tem umas carências de formação que a gente precisaria talvez conseguir ir melhorando. Não é porque é europeu, não, e que a gente tem que só ler historiografia europeia, os pensadores europeus. A gente, na verdade, deveria ter uma formação clássica mais forte, mas isso entra também para outras produções, outras regiões, outros territórios, não só a Europa. Mas eu acho que, já dado o nosso histórico de colonização, e dado também os nossos interesses de decolonização, de descolonização e de transformação da realidade, a gente teria que ter uma preparação mais forte aí, viu? Então, eu vou deixar depois para vocês.
Mas eu vou parar de falar agora, por favor, sigam aí na discussão, trazendo aí outras coisas que chamam a atenção dos outros capítulos e tal. Pode ficar à vontade. Jadson, que chegou depois. Quer falar do voo velho, Jadson? Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Hoje eu vou pedir desculpa, professora, que infelizmente não consegui ler o texto. Quer dizer, eu comecei a ler, mas os textos eu deixei para ler na segunda-feira, e aí quando eu estava lendo a introdução eu tive um imprevisto, aí não consegui continuar a leitura e acabei chegando atrasado. Eu vou pedir desculpa. Hoje eu vou ficar na dívida da leitura, professora. Desculpa aí a senhora e o pessoal aí do Jadson, eu já estava contando contigo para fazer aquela leitura né, de pente fino. O pessoal hoje aqui está nas escusas. Peço as escusas aí. Comentários outros, então? Rins, corações. Toda essa historiografia que ele exemplifica. Vai aí, galera, comentários. Eu falei que não ia ficar mastigando o texto, e já falei bastante. Não dá para espremer mais nada do rapaz? Professora, Diga. aqui na página 41, eu acho que tem uma questão que ele aborda, que talvez, de certa forma, dá para a gente correlacionar com a nossa própria realidade e local de produção, né? Que é quando ele menciona sobre essa questão do problema da escassez de fonte. Certo. Entendeu? Diga aí. Página 41? Página 41, né? Que quando é no tópico que ele fala sobre declarações e intenções qualitativas em questão. Certo. Pronto. No tópico anterior, deixa eu confirmar aqui qual era o título do tópico anterior. Ele tentou, né? Ele tentou abordar sobre essa questão da própria história serial, né? A história quantitativa, essa análise que o historiador ele tem que buscar os indicadores, né? Sobre que está mais relacionado a essa questão Sim. também, né? Sobre a longa duração. Ele menciona alguns exemplos de temas, né? De abordagem relacionada a essa questão. Aí traz de volta o Aries. E nesse outro tópico ele menciona essa questão sobre a escassez de fonte. Sim. Entendeu? Que por sinal provavelmente ele no próximo capítulo ele vai fazer vai resgatar indiretamente, pelo menos eu interpretei assim, ele vai resgatar essa questão quando ele propõe esse diálogo entre alguns tipos de fontes com textos literários, né? Mas dentro ainda desse questão sobre a escassez de fonte, ele menciona uma questão relacionada aos silêncios que as fontes trazem. Sim, eu lembro dessa parte. Entendeu? Que eu achei bem interessante, né? Que para ele, no caso, o papel do historiador é exatamente tentar dar vozes a esses silêncios, né? No caso, interpretar esses silêncios. Sim. Porque veja a dificuldade, né? Que tem a ver muito com o objeto. Uhum. Porque essa discussão, que por muitas vezes estava encerrada, segundo o que ele estava falando, de que as ideias, a história das ideias das classes, das elites, ela seria mais fácil de você captar, porque você tem os registros.
Tem muitos Você tem registros, né? muito registros, né? Você tem a literatura e você tem outra série de registros que trazem essas ideias das classes dominantes. Se a gente for considerar ainda o fato de que as ideias dominantes da sociedade é da classe dominante, né? Então, de fato, a gente tem esse registro. Agora, a dificuldade de captar as mentalidades ou as ideias, né, das classes subalternas, ela fica aí muito mais fragilizada, né, por conta desses silêncios, mas do fato disso estar aí picado em diferentes indícios, né, muito variados, e aí precisa conseguir captar aí nos detalhes. Então, esse trabalho empírico, ele dá bastante valor, né, nesse trabalho empírico, dessa coleta dessas fontes seriais, que elas vão ter aquele peso demográfico primeiro, mas seria possível captar as nuances disso, inclusive nesses silenciamentos dessas fontes de forma mais ampla, e tentar correlacionar, porque os exemplos que ele traz nessa parte são essas fontes seriadas, né, dos testamentos, os inventários, que ele trabalhou mais fortemente. Ele vai mencionar os retábulos, né, das almas do purgatório, que ele trabalhou com a esposa dele, os registros disso, né, com a Gabi Velho. Então, você tem a iconografia, a documentação serial e a documentação literária. São os 3 exemplos que ele dá nesses 3 capítulos dessa parte, né? Então, ele faz aí algumas discussões metodológicas, discute um pouco da historiografia, os avanços da historiografia francesa em torno disso, dificuldades e tal. E aí que de fato fica aquela sensação de que a gente não leu boa parte dessa historiografia, né? Que a gente não teve acesso, não leu, não conhece. Inclusive a Base Pautina, que eu acho que de nós aqui, a Lília teve essa experiência também agora no mestrado, mas é que mais trabalha com fonte serial, né, Tina? Trabalhando os testamentos diretamente, fazendo a tabulação e levantando as informações a partir dessa documentação. Que aí poderia, de repente, até falar alguma coisa para nós, se a Tina puder. Sei que ela falou que estava no trabalho. Ou Lília também. Consigo, sim. Então fala, minha flor. Que saudade de você. O que você quer que eu fale? Tudo que você quiser, dos seus testamentos. Como é que é esse trabalho de fonte serializada? Você vai catando milho com elas. Catando milho com elas. Assim, né? Acho que em relação especificamente ao testamento, inventário, a gente ainda tem muito, muito que avançar, porque é recente o nosso acesso a esse tipo de fonte, né? A maior parte deles está no arquivo público do APA, e ali era uma caixinha, né? Só entrava poucas pessoas. Hoje que você tem mais acesso, mas ainda assim é uma coleção muito esparsa, que não está especificada no catálogo deles. Tem uns colegas do NESEM que estavam trabalhando, mas eu já percebi assim, que eles estão trabalhando com uma parte muito pequena do que eu já vi que tem lá, mas eu não tive tempo assim, para explorar da forma como deve ser. Inclusive, a gente tem até material no Arquivo Público de Pernambuco, que eu tenho uma cópia de um livro de testamentos daqui, que está lá em Pernambuco. Então, é essa dificuldade. Mas do que você estava falando, uma coisa que eu sempre penso é nessa utilização das fontes literárias aqui, que eu acho que ainda é muito, assim, eu não lembro, assim, acho que você trabalhou um pouquinho, não foi, professora? Assim, de Sim, pegar... eu peguei um folhetim uma vez, ó. Mas é a Ana Cláudia, né, que manja dos babados da história e literatura. Eu acho que o Oswaldo fez também umas aproximações com o Pedro Nolasco, mas é a Ana Cláudia mesmo, que de fato tem trabalhado. Assim, não é especificamente, eu falei literária, mas na realidade eu tenho pensado assim, como poderia explorar mais, porque a gente tem um pé atrás muito grande com esses livros de memorialistas, né, daqui. Mas é o que a gente tem. E assim, você percebe muito conteúdo relacionado às práticas populares nesses livros.
Sim, assim, aí já é uma fonte bastante válida mesmo, apesar das suas questões, porque a gente acaba realmente trabalhando com outras categorias para fazer a crítica dessas fontes, a questão mesmo da memória e a construção de um discurso das elites em torno de determinados temas, né? Inclusive que às vezes é um livro que tem pretensões de ser historiografia e acaba sendo de fato memória, memorialismo e isso. Mas dá para trabalhar assim como testemunhos, talvez, mas testemunhos com as suas intencionalidades. Então é aquele esforço de tentar distinguir o que é dado ou construir dados a partir daquelas falas e o que é discurso. E as coisas muitas vezes estão misturadas, né? Uma coisa está imbricada na outra, não? Porque o que é selecionado para ser contado como pitoresco, como interessante, ou como no passado era melhor, vejam aqui. Tudo isso tá misturado bastante, né? Com uma certa visão de mundo. E aí a gente poderia, talvez, resgatar a questão da ideologia aqui, né? Com o que encobre ou que tenta esclarecer determinadas coisas. Muitas vezes ele ilumina alguns elementos para poder obscurecer outros, né? Ou destaca determinadas coisas obscurecendo outras. Aí a habilidade nossa na crítica é tentar perceber isso, né? Identificar isso na construção do texto, né? Mas dá para usar. Pode falar, meu bem. Não faz. Mas, assim, em relação às fontes seriadas, também uma dificuldade que eu tenho ainda é, assim, você vê tanta quantidade que chega uma hora que você fica com dificuldade de lidar com esse volume de informação. Mesmo que você tenha tudo tabelado, tudo ali, né, já destrinchado. Então, assim, você pega mais de 800, no caso dele, testamentos, né? Inventários, testamentos, não lembro. E destrinchar isso é bater palmo mesmo. Pois é, ele ainda fala no texto que é uma fonte chata, né? Que é É, monótono, que é uma coisa isso. chata. Chega uma hora que sua Ai, mente cansa. pois Mas, é, assim, aí assim, é sempre, quando você pega um volume grande, acho que sempre a sua tendência é ir para o quantitativo, porque é o que é mais fácil. E para o qualitativo é o mais desafiador mesmo. pois é, de fato. Mas se a gente tivesse, porque realmente esse trabalho ainda está muito incipiente aqui, talvez agora com a liberação do acervo do Tribunal de Justiça vai aparecer mais, né? Inventários, Sim, deve ter testamentos, muita coisa lá. tem. E isso precisa ser dado publicização, né? Vamos ver se o pessoal dá conta. Porque eu nunca trabalhei com esse material, assim, eu não saberia dizer como fazer isso. O que eu trabalhei com fonte seriada é o jornal, que aí eu consegui tabelar e mais ou menos ir construindo ali algumas percepções de conjunto. Mas é aquilo, né? Você entra no aspecto qualitativo, discursivo e aprofunda determinados elementos, ou se você for olhar no conjunto da série, aquilo que se repete é aquilo que não se repete, o que é recorrente e o que não é, o que dissoa talvez do conjunto. Então, é uma observação que tem que ser feita na medida das questões que são colocadas para as fontes. Isso ele vai chamar atenção, eu acho, nesse capítulo aí dos rins do coração, como que a problemática ela é essencial, né? Isso a gente Mas, sabe que já é. assim, eu penso também que uma outra dificuldade que eu sinto trabalhando essas fontes é realmente a gente ainda não tem muitas ferramentas assim boas para trabalhar, para cruzar informação, por exemplo. Todo mundo trabalha muito assim, idade da pedra. A gente não tem interdisciplinaridade para, por exemplo, chegar lá no curso de sistema de informação e dizer, olha, eu preciso de um sistema tal que me permita um banco de dados, que me permita cruzar tal informação. Isso faz muita falta, porque fica muito braçal, assim, né? A grosso modo, fica muito no olho. Com E certeza. é muito difícil por isso, assim, até no Brasil, eu lembro, a gente foi no evento em Belo Horizonte, e aí a gente encontrou com o professor Fragoso,
E eu fui entusiasmada, né? Achando, pô, ele trabalha lá, né? Banco de dados, também fonte seriada, eles devem ter um sisteminha legal lá. Não, é tudo planilha Excel. Poxa vida. Aí o rapaz falou: não, me dá teu e-mail, um orientando dele, me dá teu e-mail, eu vou te mandar, não sei o quê. Ele me manda assim, a planilha Excel, ó, tá legal, obrigado. Que ilusão. Vai, ilusão. O único pessoal que tem, assim, de um sistema de banco que eles trabalham é o pessoal da Unicamp, né? Que eles têm lá, mas é um sistema bem ruinzinho ainda, assim, bem complicadinho. Acho que é a galera da escravidão, não? Então, o pessoal mais avançado nesses esquemas. Pelo menos Não, é o pessoal da demografia, sim, do demografia. NEPO. Poxa vida, tem que perguntar para o Danilo e para a Luana. Acho que é a Luana que manja Da mais aí desses população. babados tecnológicos para os estudos de escravidão. Sim, é interessante, bem lembrado. Pois é, pessoal. Mais alguma coisa aí na parte das iconografias, na parte aí da literatura? Chamar a atenção, ele vai citar na parte da iconografia um trabalho que é seminal, que é essencial, que é do Erwin Panofsky, os ensaios de iconologia, que é dos anos 30, nada como um russo, né, para dar rumo para a galera. Então, a gente acaba usando as imagens ou as fontes iconográficas de uma maneira também muito primária, muito amadora, né? Poucos de nós arriscam uma análise semiológica, de pegar os elementos da composição mesmo para destrinchar, e a gente acaba usando as imagens ou fotografias no texto como ilustração só, quando não como dar exemplo do que no texto nós estamos falando, né? Sem fazer uma crítica mais forte dessas fontes iconográficas, né? E aqui eu acho que esse texto, esse capítulo dele é bacaninha, porque acaba vendo essas possibilidades de trabalhar com esse material já numa problematização mais. Tchau, querido, um beijo para ti. Mais específica, né? Mas é aquilo, a gente tem que pensar um pouco a partir do que nós temos. E aí, como ele dá o exemplo do trabalho com o ex-voto, nossa, para nós aqui é prato cheio, né, gente? Porque o que nós temos a cultura religiosa no Brasil, ex-voto, eu fiquei imaginando, assim, as possibilidades, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é o ex-voto, né? Sim. Já viram ex-voto? Já fizeram ex-voto? Sim, né? Então, você vai nos lugares de romaria, alguns, né? Você vai ter lá sempre a salinha para o ex-voto. E lá no Hotel Brandão também tem uma exposição, né? Na Sala da Fé a gente consegue ver alguns. Diga, César. Eu falando aqui com o microfone desligado, enfim. Não, era. Quando eu levantei a mão, foi ainda na discussão anterior, quando a senhora estava falando sobre. Pode falar, não tem problema. Tá? Quando a senhora estava conversando, né, com a Altina sobre essa questão das fontes seriais e fontes literárias, né, testemunhos literários, e assim, a questão, por exemplo, eu vou trazer um exemplo assim, que está mais próximo, né, a mim. Tem um livro do Lafaneri, né, do Luiz Lafaneri, Zefinha, né, que ele publicou em 1921. Mas assim, a história se passa mais ou menos, né, é uma crônica, né, uma crônica. É um romance crônica, né? E tipo, a história se passa entre o final do século XIX e o século XX. Em um dado momento lá, inclusive eu até mostrei isso, eu comentei isso com a Vanessa e com o Jadson, né? Se eu não me engano. Em um dado momento lá do romance, ele expõe uma situação, né, de perseguição religiosa, de intolerância religiosa. Entendeu? Realmente, assim, tipo, a população lá agredindo lá um missionário protestante. Tipo, eu pulei, eu praticamente, eu vibrei, né? Aí a questão é, esse testemunho, melhor, esse relato literário, eu posso pegar e utilizar como um testemunho
entendeu? Como um testemunho, ou no caso, como uma análise, é, como uma forma assim para demonstrar exatamente que existe que que há todo esse debate, né, em relação à história, à história e literatura, né, que a literatura é uma se por assim dizer, ela reproduz uma alegoria, né, do cotidiano social. Aí eu fico questionando, né, se houve esse relato, né, se houve essa descrição, se por acaso é haveria histórico, né, sobre isso, no sentido que ele se baseou, tipo, de algum evento que ele viu tipo, e retratou, ou no caso, ou se não, era algum, tá ligado, assim, a ideia que se tinha relacionada a isso, né, porque em um determinado momento deixa claro que foi o pároco lá da cidade lá que inflamou a população contra esse missionário protestante, e, tipo, e isso cabe muito com as ideias, né, assim, com determinadas falas que se tem na literatura protestante, né, que eles sempre acusam os párocos das regiões, né, que eles estão sofrendo perseguição, como se eles estivessem inflamando a população contra eles. Aí fica esse questionamento. Lília, quer comentar já? Comente. Quero, eu ia fazer esse comentário antes, mas eu vou aproveitar que o Sérgio falou disso para emendar já, que é nessa discussão, né, sobre história e literatura e como a gente acaba sendo carente mesmo dessa leitura, dessa discussão, principalmente quando envolve essas criações imaginadas, né, César? Tipo, e aí é um relato, assim, uma história, uma criação, uma invenção ali, não é uma nota. E mesmo que fosse uma nota de jornal informando um acontecimento, uma prisão que aconteceu e aquele evento todinho ali, mesmo que fosse, a gente ia precisar ter todo o cuidado para analisar como aquela informação estava sendo dada. E aí eu fiquei pensando nisso porque eu encontrei um folhetim e eu comecei a pensar sobre isso a partir do folhetim A Caverna do Diabo, porque eu li lá da professora Irineia sobre a Caverna do Diabo. Eu encontrei um outro texto acho que foi no Orbe, falando sobre no Orbe, foi no Cruzeiro do Norte, nesse Cruzeiro do Norte, falando de um casamento bizarro e chamava uma africana para fazer uma consulta numa menina, não sei o quê. E era uma riqueza de detalhes, assim, um monte de coisa. Só que aí ele citava um frei, né, o Frei Mesquita, que ele tinha feito casamento, e essa nota apareceu em outras edições do jornal. Só que não era uma nota, uma informação, era tipo uma crônica. É um folhetim, no caso. Era um folhetim. Aí eu fui pesquisar esses personagens, principalmente o Frei Mesquita. Eu imaginei que ele, sendo frei, sendo da igreja, ele poderia ter mais informações. Só que não existe nada, eram personagens criados, era uma invenção, e o Frei Mesquita, ele aparecia quando tinham a intenção de debochar de alguém, de fazer chacota. E eu fiquei pensando nisso porque a gente lê, pega essas informações, mesmo sem essa carga teórica toda, mas a gente acaba se apoiando na metodologia. Eu fiz isso com Barros de Assunção, me apoiei na metodologia, e aí fui buscar as outras informações e entendi que era um folhetim mesmo, não tinha a ver com uma informação, um relato, sei lá, real daquilo. Mas como isso pode ser perigoso de certa forma para quem olha rapidamente e toma as notas como verdadeiras. Então, ai, gente, eu me perdi um pouquinho no meu fio da meada aqui, mas está conectado com essa discussão do César. Se eu devo tomar como uma fonte ou não. Eu entendi que mesmo sendo um folhetim, e ele não esteja narrando um acontecimento ali na hora e tal, mas seja uma narrativa criada, ela retrata
o contexto. Então, aquela imaginação, aquela história, ela foi criada a partir do contexto social. Se tem todos aqueles elementos presentes ali, e esses elementos, eles são presentes na realidade concreta, na experiência concreta, então pelo menos eu entendi que ele pode ser tomado como uma fonte. E é o que eu tenho feito, né? Sim. Mas não tomando como um fato, assim. Ele é uma representação da realidade. Sim, e assim, vamos pensar o seguinte, além da crítica externa e interna que você faz, a crítica, tá, quem escreveu, em que jornal, em que momento, em que contexto, você tem ali uma estrutura narrativa que traz determinados tipos sociais. Então, é claro que se eu escrevo explicitamente como uma literatura, a gente sabe que a ficção ela vai ter um papel predominante ali, o preponderante no tipo de narrativa que vai ser desenvolvida, mas aquela literatura ela precisa dialogar de alguma forma com o leitor. Então, o leitor vai ler aquele texto e vai tentar ali, mesmo se estivesse falando de ETs, relacionar de alguma forma texto e contexto. Então, há os tipos sociais específicos que aparecem. Então, você está falando de um Frei Mesquita, por que é um Frei? Tem que lembrar no contexto o papel que os capuchinhos eles cumpriam ali nessa religiosidade popular, né, nas missões, o papel que no embate entre os evangélicos e os católicos, cada um desses tipos sociais eles cumprem, mas o fato de que eu crio, eu invento, mas eu elaboro aquilo dentro do contexto e porque há algo ali que representa ou que expressa certos eventos e acontecimentos. Isso é claro porque você tem outras fontes para correlacionar. Se você não tivesse dado nenhum que falasse sobre conflitos entre católicos e protestantes, você até poderia considerar aquilo uma narrativa pitoresca, uma narrativa que extrapolasse, exagerasse determinadas tensões. Mas a gente sabe que a violência ocorria, porque você tem outras fontes que vão falar dessa violência. Agora, a forma como os sujeitos que estão envolvidos nesse conflito, eles elaboram, explicam e narram esses acontecimentos, tem aí dentro dessas perspectivas da diversidade, né? Das experiências. Mas você pode muito bem, é muito possível trabalhar com isso, né? No caso das religiões afro-brasileiras, isso é sempre muito crítico, porque, no geral, é sempre a perspectiva e o ponto de vista dos inimigos da religião. É muito difícil e a gente tem que ler muito nas entrelinhas elementos narrativos que vão querer descrever alguma coisa do culto ou dos seus membros ou das suas lideranças, que a gente tem que espanar muito para ver, né, prestar muita atenção para ver o que de fato ali pode proceder ou não pode proceder. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que recorrer também a outras referências. Ô, professora, para poder fazer isso de uma maneira menos errada possível. Fala, César. Porque no caso das religiões afro, beira a questão do estereótipo, né? Que se tem. Sim, mas o estereótipo, ele tem uma função também social aí. Para que eu... Não, deixa eu não tô te contrariando, eu quero só complementar o raciocínio. Por que é necessário, mesmo do ponto de vista católico ou protestante, eu criar um certo estereótipo do que é o meu inimigo protestante ou o meu inimigo católico? Porque é lógico que é uma forma de eu ter no discurso algum argumento, mesmo que exagerado ou incorreto, para poder vencer ali na batalha das ideias, ou na batalha concreta de espaço social e de membrasia, né? Então, essa imagem que se construiu, por exemplo, do Frei Bode, de chamar o protestante de bode, né? Isso aí a gente sabe que é uma caricaturização negativa, pejorativa, e que tem um certo sentido. E para o estereótipo da questão do africano, ou do negro brasileiro, da sua religião,
tem tudo a ver com o lugar social, de quem é esse africano, quem é o negro brasileiro dentro da estrutura toda, da ordem toda do processo. Uhum. Então, o missionário estrangeiro, evangélico, ele vai ter uma série de estereótipos associados com elementos negativos que passa, né, pelos sentidos que você tem desse o outro, né? É diferente o outro evangélico do outro afro-brasileiro, apesar de que a gente viu que na fé cristã eles tentam aproximar os dois, né? Uhum. Sim, assim, eu coloquei isso porque eu lembro lá do Traços e Troças, lá do Pedro Nolasco, ele Sim. traz uma alegoria, né, do que seria esse culto africano. Aí por isso, mas só que a impressão que passa quando você lê é, essa crônica, né, essa crônica é que era a ideia que o Pedro Nolasco, enquanto homem branco, tinha o que seria esses cultos ligados a Sim, mas eu não duvido que ele tenha presenciado ou que ele tenha visto. Uhum. Porque era muito forte, é forte ainda, mas antes do período dele, essa culturalidade estava muito Uhum. dada. Então, ele deve sim ter presenciado, visitado terreiros, e aí depois elabora lá na cabeça dele uma certa coisa. Então, vai ter dados que vão ser, talvez, vamos dizer assim, uma descrição, mais ou menos, que ele faz, mas coisas que é o entendimento dele, né? A elaboração que ele faz também do movimento, né? Então, isso é difícil, de fato, gente, mas aí eu até aproveitar essa deixa do que vocês estão falando para citar aqui um trechinho do Sam Goldman, desse livro O Deus Oculto, quando ele está falando ali um pouco a respeito do pensamento e da diferença entre o pensamento racional cartesiano, linear, e o pensamento dialético, ele dá uma explicação que eu acho linda, maravilhosa, eu vou citar para vocês. Eu acho que eu vou até copiar e colar depois, que é fabuloso, sim, porque eu acho que é muito claro. E por mais que fique subentendido, nem sempre fica explicitado no nosso método, né? Ele diz assim: o pensamento dialético afirma, pelo contrário, quer dizer, contrário do pensamento linear cartesiano, né? Que não existem pontos de partida certos, nem problemas resolvidos definitivamente. Que o pensamento não avança nunca em linha reta, posto que toda verdade parcial somente adquire sua verdadeira significação por relação ao conjunto. Da mesma maneira que este último, sozinho, pode ser conhecido mediante o progresso no conhecimento das verdades parciais. A marcha do saber aparece assim como uma oscilação perpétua entre as partes e o todo, que devem iluminar-se reciprocamente. Tá ligado? Tá ligado? Deu para captar? Então é aquela coisa, a gente fica estudando as partes na relação com o todo, mas a perspectiva do todo na relação com as partes, a gente tem que fazer esse movimento de um iluminar o outro, reciprocamente o tempo inteiro. Então a gente vai para o particular, a gente volta para o geral, a gente vai para o geral, a gente volta para o particular, eu insisto nisso, mas eu acho que quando a gente vê, assim, pelo menos na linha de raciocínio que ele traz, eu acho bastante esclarecedor na hora da gente fazer as nossas análises ou pensar as nossas fontes e os nossos problemas. Porque por mais que... E aí talvez a história das mentalidades, né, versus aí a questão, né, da ideologia. Você queira olhar elementos que são bastante específicos e que aparentemente eles têm um movimento que é próprio, e ok, esse pensamento, essas mentalidades terem um certo movimento ou desenvolvimento próprio, mas eles não existem, não existiriam de forma nenhuma sem conexão com determinadas práticas e experiências desse povo, desse grupo que a gente está estudando, né? E mesmo se a gente for pensar os livros, se a gente for pensar as obras de arte, elas foram produzidas por alguém, por algum grupo. Não tem nada abstrato por si mesmo que a gente possa fazer uma análise desvinculada do que é a experiência concreta da história, né?
Pelo menos assim, espero que, não sei, que isso fique claro. Mais algum comentário? Não, a gente vai encerrando. Deu para aproveitar, gente, alguma coisa do Volvelli? Sim. Quem não pôde ler, então aí fica o convite, né, para ler o texto. Talvez, Diga, né? Talvez seja a oportunidade da gente fazer o contraponto, ler alguma coisa relacionada à historiografia inglesa, né? Quem sabe, né? Assim sim, fica a dica. pode entrar. Fica a dica entrar no o Costumes em Comum, né? Aquele livrinho pequeno, a gente bota ele aí para leitura. Porque nós Christopher temos Hill. o Christopher Hill, o Robin Williams também. Tem a terceira parte do Michel Volvelli ainda desse livro, Mentalidades, que a gente ficou combinado de ler, que é o Popular em Questão, onde ele vai abordar a religião popular, os intermediários culturais, 10 anos de sociabilidade meridional, o retrocesso pela história na redescoberta da festa. Deixamos essa terceira parte por conta da questão aí do popular, da religião popular, que nos interessa muito. Então, fica combinado a próxima reunião, que é no dia 19 de abril. A gente vai fazer a discussão da terceira parte, e aí fechou o Volvelli. É lógico, quem quiser se animar, leia o livro inteiro, né, a obra toda, mas a gente vai ficar, então, só com essas duas partes. Tudo bem? Mais algum comentário? Nada? Beleza? Não? Então tá, gente. Fico agradecida demais a presença de vocês. É bom que o grupo mantenha assim essa articulação, né? Mesmo que às vezes não deu para ler o texto, mas eu fico feliz que vocês apareçam, porque é isso, né? A nossa proposta é debater mesmo. Adeildo, muito bem-vindo, volte sempre, viu? Fique sempre atento lá e quando quiser, pode vir. Isso, leia o texto também, que é bom. Bom, e aproveitar aqui, vamos dar um salve para o camarada Lídio. Aí, Lídio, mestrando novo, entrou no programa e agora começa o sofrimento. Nem me fala, tô aqui só na ansiedade. Parabéns, querida, a gente está muito feliz. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Então é isso, gente. Cuidem-se muito, por favor, continuem se cuidando e esperando que em breve a gente esteja juntos, de corpo, alma, espírito e mentalidades, todo mundo juntinho. Falou? Beijo para vocês. Juízo. Valeu, professor. Obrigado aí. Tenha uma boa tarde. Tchau, professora. Tchau, professora.